Fala galerinha, Gabriel A7 Informática aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma placa de um positivo que a gente está trabalhando nela, que ela não está dando vídeo, ela não está dando imagem, tá? Ela está com consumo muito baixo e a gente está trabalhando aqui para tentar resolver esse problema. É uma placa relativamente nova, é a mesma desses Vaios novos, né? Sabemos que a Positivo está trabalhando em parceria com a Vai. Nós temos o esquema dela lá e a gente vai dar uma analisada para ver se a gente consegue resolver esse defeito. Eu dei uma pré-analisada antes nela aqui, eu cheguei a uma conclusão aqui. Vamos ver se é o que eu estou imaginando. Então, temos a plaquinha aqui, né? É essa placa aqui a qual eu me refiro, tá certo? Ó. Olha a plaquinha topzinha, né? Bonitinha e tal. Tá bem bonita, ela não tem sinais de oxidação, né? Agora, o que nós temos que analisar é o que acontece com ela, tá? Ao clicar no Power aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui nosso carregador, certo? Colocando o nosso carregador aqui, você vai ver lá que o consumo dela fica em zero. Quando eu clico no Power aqui, esse botão lateralzinho aqui, ó, cliquei no Power, cliquei, acendeu o LED aqui embaixo. Aí, ó. Olha lá a corrente dela, tá dando 1 watt, 0,05 ampere, tá? Então, isso se deve por quê? Porque a corrente não está passando de forma adequada, né? Eu até imaginei que era as tensões de S5, né? Normalmente são as tensões de S5 que causam esse problema, que não estão presentes na placa, não estão chegando, né? na placa, e aí complica a situação do técnico, certo? Porque a gente acaba... complica, né? Complica para quem não sabe, né? Para quem sabe, é só questão de análise eletrônica, né? As primeiras tensões, depois do primário ali, né? Tem a primário, que é a tensão da fonte, né? E a tensão do 3 e 5 volts. E depois já vem as tensões S5, S3, S0, às vezes S4, né? E assim por diante. Então as tensões S5 são depois do... chega 3 e 5 aqui, eles vão, nesse caso, dessa placa para cá para trás, que estamos aqui nesses carinhas aqui, tá? Nesses carinhas aqui, não vai ficar tão bela. Esses carinhas aqui, que são os transferidores. Depois eu mostro para vocês aqui certinho, mas num zoom mais definido, melhor definido. Então nós temos o 3 e 5, nós temos o 3 aqui, passa para cá, tá? Esse aqui é o U13, ok? Ó, o 13, nós temos, ele chega a tensão dos dois lados, desse cara aqui, e passa para cá. Aqui nós temos 5, 5 e passa para cá, ok? Aqui nós temos o 10, e esse U10, ele chega 3 de um lado, chega 2 do outro e passa 2 para o outro. Eu até achei engraçado, eu pensei que não, é 3 de um lado, 5 do outro, 3 de um lado, 5, 3 do outro, e tem que passar 3 e 3. Mas, cara, eu tava sem o esquema, agora eu achei o esquema dela, o cara trabalhar com esquema, mano, é uma benção. O cara trabalhar com esquema é outra coisa, mano. O cara fica... A dúvida na eletrônica não é nada bom. A dúvida na eletrônica te deixa nervoso. Porque às vezes você sabe fazer. Você sabe saber a questão de habilitação, transistor, EPN, sabe quais as funções dos caras. Mas você não sabe de onde é que vem a tensão, entendeu? De onde é que vem, para onde é que vai. Você não sabe qual o resistor que está puxando tensão para esse cara. Entre várias outras coisas. Então com o esquema tu vai... É o desenho da placa, né? O esquema, principalmente com o board view, né? O esquema e o board view, nossa, facilita demais a vida do técnico. Se tiver só o esquema, 70%. Se tiver com o board view, já sobe para uns 90%. Se for problema de eletrônica, a resolução das placas, né? De reparo. Então, nesse caso, vamos lá, tá? Ele está ali dando aquele consumo de 60 mA, acho que é isso, ou nem isso, acho que é 6 mA, 60 mA. E eu vou agora analisar aqui para vocês as tensões, né? Vou mostrar para vocês as tensões. Comentar aqui, ó. As tensões nós temos tensão de 1.0 aqui, que é uma tensão always também presente nessa placa. Temos essa tensão aqui. Nós não temos tensão na bobina do chipset aqui, dessa tensão do processamento, né? Do processador em si. Não temos nada. Não temos tensão na memória. Tá, então uma das primeiras tensões depois do primário, depois da S5 ali, né? As tensões do S5 normalmente vão ser os habilitadores, nesse caso, da memória, tá? E não temos tensão de bobina nessas bobinas aqui. Então a placa está morta em relação ao, digamos assim, ao secundário, né?
as tensões aqui S5, tá certo? Então nós não temos S3, muito menos S0, né? Que é aqui vai startar a placa. Nesse caso aqui, eu vou dar um pause aqui e vou ir para uma câmera melhor para explicar para a câmera macro aqui, você vai entender melhor. O que acontece aqui? Como eu já identifiquei que não tem tensão na memória, então, dependendo da arquitetura da placa, segue-se a tensão da memória, depois processador, né, memória, GPU, processador, e assim vai. Se não tiver tensão na memória, uma das tensões, das primeiras tensões que tem que aparecer depois do start, então a placa não dá sequência e nem habilita as outras tensões, né? Tensão do processador e do vídeo. Então, nesse caso aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos esse PWM aqui da memória, esse PWM aqui de 1.2, porque ele é DDR4, né? E nós temos aqui, ó, encontrando o esquema, sem o esquema eu já estava para entregar essa placa sem reparo, né? Aí quando eu vi o esquema aqui, ó, ele aponta para o Q25, que ele tem o Q25A e o B juntos, são dois transistores, né? Um serve para habilitar o outro aqui dentro. Então um recebe de um lado, outro recebe do outro, a mesma tensão, e dependendo se está ativo ou não, ele vai deixar passar essa tensão para o pino. Qual é o pino? Nesse caso, é o pino 10 desse nosso cara aqui, ó, desse, ó, pino habilitador. Tá lá S5. Temos um habilitador S5 e um S3. Então a gente sabe que o S5 vem antes. Então se não tivermos S5, não temos S3, né? Então, chega nesse pino aqui, o pino 10. Esse pino aqui, ó, pino 10. Então, chega uma tensão de habilitação no pino 10, ok, para habilitar a tensão de 1.2 aqui. E está dando 400 milivolts. Quando dá 400 milivolts, a gente já entende que a habilitação deveria estar aqui. Ou não tem nada, ou tem tudo. Ou tem, por exemplo, 0, né? Ou tem 3. Se tiver meio, 2.5, 2, 1.5, 1, não, tem que ter 3 ou 5, né? Nesse caso, a tensão de alta aqui de habilitação de high, de alta, é o 3 volts, pelo que eu vi ali. Não, ou é o 5, acho que é o 5 volts. Nesse caso aqui do pino 10. Por quê? Porque a gente analisando a placa por aqui, você vem e chega nesse cara aqui. E esse cara aqui, meus queridos, ele recebe 5 volts através dessa resistência aqui, que a resistência ele está aqui, ó, o M, né? Ó, o M está aqui no meio. Como a gente não consegue ver, ó, essa aqui é a resistência 330, 329, e que resistência é essa? Não sei, não está aqui, mas ele está englobado aqui num conjunto chamado M. O M está aqui no canto, ó. O M está aqui, ó, M. Então aqui está a resistência e o desenho delas, como elas são, ó. A de cima é R335, 331 é a de baixo. Então no esquema lá, o R331 recebe 5 volts desse lado, e desse lado ele deveria, pelo que eu vi ali, né, deveria passar outros 5, ok? Deveria passar uns 5 volts para o outro lado, se esse cara não impedir, porque esse cara, ele recebe o quê? Ele recebe 5 volts em uma das perninhas dela para matar essa tensão aqui de habilitação, né? Então, quando esse cara recebe 5 volts numa dessas perninhas, ele mata essa tensão. Então, ele diz assim, ó, não passa a tensão lá para o PWM. Não precisa passar esses 5 volts. E se não tiver tensão numa dessas perninhas que eu vou mostrar para vocês, desses contatos, se essa tensão estiver ausente, significa que ele tem que deixar passar essa habilitação, porque é ele quem mata ou quem libera os 5 volts desse lado da resistência. Certo? Resistor de pull-up, né? Então, ele chega aqui e esse cara realmente não está recebendo o pulso para desligar ele. Ou seja, não tem o 3 volts aqui, então ele está aberto. Essa linha daqui, essa linha desse lado, ó, essa linha desse lado aqui está aberta, ou seja, ele tem que... Aberta, modo de falar, né? Ela não está aterrada, ela está liberada, na verdade. Ela está liberada para chegar até o pino 10. Mas por que está chegando só 0.4 volts, tá? Por quê? A resistência pode estar aberta, pode, mas ela tem 68K. Se ela tem 68K, eu medi aqui com o meu multímetro, né? Eu medi ela e ela deu 68K, então não é resistência. Ok, qual pode ser o próximo defeito, né?
pode ser esse cara aqui, o que é bem provável, que ele, mesmo ele não está recebendo pulso de chaveamento para o terra, ele pode estar alterado as suas condições químicas e físicas e ele pode estar circulando a corrente para o terra mesmo sem estar excitado, né? Sem estar ativado. Então essa passagem da corrente para o terra, mesmo sem ele estar com essa função ativa, ele faz com que essa tensão sofra um divisor resistivo, né? Então ele vai passar, vai chegar aqui a tensão, vai chegar aqui, em vez de passar 5 a 4.8, alguma coisa, ele vai passar apenas 0.4. Então o primeiro teste a se fazer é tirar esse cara aqui. Ok? Vou mostrar para vocês. Continuando no esquema aqui, você pode entender que esse cara aqui, ó, é o responsável pela tensão. Tô bem fora de foco isso aqui, né? Ele é o responsável pela tensão de VDDQ 1.2. Ok? Certo? Ele é responsável pelo 1.2 volts. E ele também é responsável pelo 0,6 VDDQ VTT. Tá, ó, esse VTT, ó, VTT Enable é uma tensão S3, ele já se entrega, ele já diz, ó, eu só vou ter esse Enable aqui depois que eu tiver esse Enable aqui, essa tensão estiver ativa. Depois que essa tensão estiver ativa, eu vou ter esse habilitador e vou então habilitar essa tensão aqui. Ok? Então, para vocês entenderem melhor o que eu estava falando para vocês, nós temos aqui o Q25, que é aquele transistor que eu mostrei, o Q25B e o Q25A está aqui. Então, para vocês entenderem, ó, esse pino aqui, esse pino 10 aqui, é o pino, o pino 8, não é o pino 10, tá? O pino 8. O pino 8 ele deveria receber, falei pino 10 lá, né? O pino 8 ele deveria receber essa tensão de S5, que é a tensão de 5 volts, tá vendo? Nós temos então aqui, ó, nós temos uma resistência de 67K e essa resistência realmente ela está mostrando esse valor. Se ele está mostrando esse valor, esse 331 não é o problema, confere? Não é o problema. Por que a mãozinha não está funcionando? Não sei. Mas, enfim. Ó, nós temos uma resistência aqui de 0 ohms, certo? Antes de chegar neste cara aqui. Tá, e pode ser essa resistência, Gabriel? Pode. Poderia ser, ela poderia ter alterado, poderia ter aumentado esse valor e poderia causar essa queda de tensão. Mas por que não é ela? Porque antes dela eu já sofro essa queda de tensão. Eu tenho 5 volts aqui no R331 nesse lado e aqui eu sofro uma queda de tensão que vai para 0,4, né? Então não é esse cara aqui, porque aqui não é um divisor, né? Então o que me diz o quê? Se não é esse cara, não é esse cara, e está entre aqui, essa queda de tensão, não tem capacitor aqui no meio, poderia ser um capacitor também alterado, um capacitor cerâmico, né? Poderia ser, ele poderia estar drenando para terra. Porque eu não tivesse 3 volts aqui. A tensão ia passar por aqui, ia matar esse cara, fazendo com que essa tensão drenasse para cá. Então nós não teríamos a tensão de 3 volts lá de habilitação, de 5 volts. Nesse caso, eu tenho 5 volts aqui, 0,4 aqui. Eu tenho 5 volts aqui, certo? E não tenho 5 volts aqui, certo? Eu não tenho 5 volts aqui. Se eu tivesse os 5 volts aqui, ok? Se eu tivesse esses 5 volts aqui, como eu falei, essa tensão cairia, ok? Cairia. Então, eu não tenho essa tensão de 5 volts aqui. Eu não tenho essa tensão de 5 volts aqui, porque eu tenho a tensão de 3 volts no pino 5 desse cara. Se eu tenho a tensão de 3 volts, ele está matando essa tensão, fazendo com que esse cara não sature, esse cara fique aberto e não jogue essa tensão para terra, fazendo então com que a tensão deveria ter chego, né, deveria chegar lá no pino 8. Então eu tenho 5 volts, 0,4.
tenho 5 volts e 0 volts. Por quê? Porque eu tenho 3 volts no pino 5, fazendo esse cara saturar, sumir com essa linha aqui, né? Ficar com 0 volts. E esse cara, então, ele permanece aberto e esse cara deveria passar. Então, tudo me indica que esse cara aqui, ele está fazendo com que essa tensão, ele tá semi fechado, né? Como se a gente tivesse com uma fuga, né? Ele está com uma fuga para o terra, causando a drenagem dessa tensão para cá, causando então o processo de queda de tensão e não fazendo com que o habilitador chegue com a sua potência máxima no pino 8. Então, se eu não tenho esse habilitador aqui, eu não tenho a tensão de VDTQ 1.2. Então, nós vamos remover esse cara. Se eu apenas remover esse cara aqui, o que acontece? Vamos ver pela lógica. Se eu remover esse cara aqui, que ele vai remover os dois juntos, mesmo que eu receba essa tensão aqui, vamos supor, ele não vai estar aqui. Então, essa tensão vai ficar liberada. Se essa tensão ficar liberada, ele vai ficar liberado porque ele não vai estar aqui. Mas mas não vai chavear esse cara aqui, então matar essa tensão, Gabriel? Não, por quê? Porque a tensão vai chegar aqui e também não vai ter esse cara. Então essa tensão vai chegar e vai parar aqui, e essa tensão vai chegar e vai ir até o fim. E vai chegar lá com a sua potência total, digamos assim, com a sua tensão total. Então nós vamos remover aquele cara e ver se ele resolve o problema momentâneo para depois a gente fazer o processo de substituição do componente. E vamos mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, 20 volts ali. Acabei de tirar o carinha aquele, tá? Que eu falei para vocês. Esse carinha aqui, ó. Essa benção aqui, ó. Onde é que tá? Oxi. Ai. Aqui. Aqui tá o cara. Ó. O Q25, tá vendo? Q25. Que era o responsável por levar então o nosso pulso de enable das memórias do 1.2, né? Eu removi ele ali, como vocês bem estão vendo. Agora eu vou ligar ele para ver se ele vai sair daquele processo ali de loop, assim, não de loop, né? Ele estava em 0,60, né? 60 miliampere. E agora aqui, estamos aqui com 20 volts. Eu vou plugar aqui o meu carregador. Ok. Vou plugar aqui meu carregador. Vamos ver primeiro se ele tem nada aqui, nada aqui. Sempre é bom a gente analisar embaixo. Analisa aqui embaixo, ver se não tem nenhum parafuso e tal. Não pode colocar o trabalho a perder, né? Aí você coloca aqui, ó. Plugou. Plugado o carinha ali. Consumo zerado. E agora a gente vai ver no momento que eu clicar no power dele aqui. Ó, clicar no power dele aqui. Cliquei. E olha lá. Ó, 500 mAh. O processador aqui esquentando. Eu acho que ele vai desligar e ligar, porque ele vai fazer o processo tipo de BIOS. Então é para vocês entenderem que aparentemente ele, ó, tá oscilando. Ele vai dar imagem. Ó. Deu uma estabilizada. Aparentemente ele vai dar imagem. O processador aqui está esquentando gradativamente. Ele desligou sozinho. Vamos ver aqui. Ó, ligou sozinho de novo. Então ele está fazendo o processo de... aquele processo da BIOS, quando a gente tira a pilha e tal, né? Está esquentando bastante agora o processador. Eu vou desligar no botão aqui. Acho que ele não vai desligar. Mas é isso daí. É para provar... pelo menos depois a gente continua aqui, né? Para provar que esse cara aqui é responsável por esse defeito. Olha o cara. Esse cara aqui. Eu já havia regravado umas 2 BIOS, pessoal, porque assim, ó, a gente começa a meio que acostumar a regravar BIOS, regravar BIOS, essas placas novas. O pessoal, a gente vai dar uma olhada nas BIOS, nos arquivos de BIOS, e o pessoal fala, regravou, subiu o vídeo, show de bola. Então a gente já vai seco, né? Já vai seco, já regrava BIOS, já regrava o sistema lógico, já verifica outras memórias, coisa e tal. Nada disso resolve. Pode regravar 500 BIOS, não vai resolver. Pode fazer 20 rebalem, não vai resolver. O problema realmente é a eletrônica. É a questão mesmo de saber interpretar o sistema eletrônico desta placa mãe, né? Então,
Eu não tinha o esquema, essa placa com um tempinho aqui é de um parceiro nosso aí, agora fui entregar para ele hoje. Não, dá uma olhadinha no esquema lá, ver se eu acho o esquema. E achei o esquema, então, glória a Deus, aí o Senhor capacitou e a gente conseguiu chegar à conclusão desse defeito, beleza? Desse defeito. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui o dissipador nele e nós vamos colocar lá, vamos montar ele para ver. Primeiro, claro, né? Eu vou trocar, o cara já está aqui para trocar, ó. Ó. É esse cara aqui, ó. Você tá vendo? Esse carinha aqui. Ele tá prontinho para ser trocado, ó. Ali, ó. Ok? Esse cara é o transistorzinho ali. Ele tem dois transistores dentro dele. Ele tem dois transistores. Então, ele é um transistor que libera os 5 volts e o outro transistor que chaveia para o terra esses 5 volts para não deixar passar a habilitação para aquele cara. Então, o problema realmente era ele. Agora a gente vai trocar, colocar aquele cara lá, vamos ver se vai resolver e já vamos voltar com ela montada para vocês, beleza? Finalizando aqui então, tá semi-montado aqui. Eu coloquei a pastinha aqui, troquei, o colorzinho dele tá bem limpo. Aqui, faltam mais alguns parafusinhos depois para pôr por fora, passar uns pincelzinhos para tirar o restinho da sujeirinha. Tá bem conectado aqui, bateria conectada também. Eu conectei aqui o cabo de força. Lá ele está dando consumo de 1,3 ampere porque está carregando a bateria. Aqui eu vou clicar no power dele. Consumo lá alterou. Vamos ver se vai dar imagem. Opa, deu imagem. Deixa eu tirar aqui o cliente para não aparecer aqui. Ok, mas é isso aí, ó. Funcionando, dando imagem perfeitamente, gente. Por causa daquele componentezinho lá, né? Por causa daquele componente que nós trocamos, a máquina voltou a funcionar perfeitamente, tá? Cara, esse tipo de conserto é um tipo de conserto que só pode ser feito por técnico em eletrônica, tá? Por especializado, né? Então, não há possibilidade, acredito, de outra pessoa que não seja técnico entender isso aqui, ó, 25, ó, Q25, foi esse cara que a gente trocou. Para chegar nesse cara aqui, habilitar esse cara aqui e dar sequência no start da placa. Por causa desse componente aqui, deste componentezinho que parece um carrapatinho, a máquina morreu. Não dava imagem e ficava parada na sequência de start. A 7 Informática, ok? Nós da 7 Informática aqui somos especializados há 12 anos já no mercado, consertando placas e fazendo esse tipo de processo para lhe oferecer melhor qualidade e melhor garantia, tá bom? Garantia de 3 meses no reparo, não quer dizer que vai dar problema de novo, graças a Deus a gente tem um nível muito baixo de retorno, né? E tá aí, máquina funcionando, uma máquina é um positivo, né? Mas não baixa de R$2.200 a máquina dessa, R$2.500, porque ele tem SSD, tem 8 GB de RAM, eu acho que tem um Core 5 ali de décima, se eu não me engano. Então é uma máquina que realmente vale muito a pena reparar. Vale muito a pena. É a mesma placa do Vaio, gente. A Positiva e a Vaio fizeram essa fusão, digamos assim, essa parceria, né? Parceria. Então a Positivo está montando as máquinas da Vaio e tu vai perceber que a máquina da Vaio por fora e por dentro é bem semelhante com a da Positivo. Tá? A placa é um pouco diferente aqui, uma coisa ali, mas realmente não tem muita diferença, ok? Então vale muito a pena o reparo e agora de fazer a limpezinha, colocar os parafusinhos ali, fazer os acabamentos e entregar para o cliente, beleza? A 7 Informática, consertando seu MacBook, seu notebook, seu desktop, precisando de algum serviço, nós estamos aqui, ok? Placa de vídeo também, certo? E Araranguá, Santa Catarina, aqui perto do Arroio do Silva, para quem conhece, né? Extremo sul de Santa Catarina, bem próximo de Criciúma, também uns 40 km de Criciúma, e Sombrio, né? Então, querendo trazer de Criciúma, de Sombrio, querendo enviar os seus equipamentos, traga para a 7 Informática, traga para alguém que realmente saiba fazer o processo de reparo eletrônico das placas de computadores. Você não vai se arrepender, você vai ter um ótimo custo-benefício.